Mas hoje a gente não vai falar sobre o direito do consumidor, hoje não. Hoje nós vamos falar sobre o direito de defesa, né? Todo ser humano tem um direito de defesa quando é acusado de alguma coisa, né? Tem essa prerrogativa. A gente estava até comentando aqui no intervalo que geralmente nesse país as pessoas costumam a julgar antes de ouvir as pessoas ou antes daquele veredito ser dado. E às vezes até o veredito é dado e ainda é dado erroneamente, né? Cultura do brasileiro nessa da defesa. Infelizmente, Leonardo, o que acontece hoje no Brasil é o contrário do que acontece nos países de primeiro mundo, chamados de primeiro mundo, onde realmente existe uma presunção de inocência. Constitucionalmente, no Brasil, existe o princípio da presunção de inocência. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquela pessoa que é acusada de um delito, ela tem o direito, de ser processada. Eu sempre falo para meus alunos o seguinte: como você recebeu um dia uma intimação na sua casa, uma notificação que você vai ser processado criminalmente, deveria ser um motivo de alegria. Aí as pessoas, né, não entendem, mas por quê? Porque antigamente não existia esse direito. Quando o Estado me acusava de um crime, ali você já era considerado já culpado, já julgado sumariamente e tinha os seus bens expropriados e a sua liberdade. Tem um grande exemplo que eu gosto de dar sempre, que é aquele filme Conde de Monte Cristo, né, que muitas pessoas assistiram, que é exatamente isso, né? O rei dizia que a pessoa era culpada e a lei já era presa e expropriada dos seus bens. E hoje, né, a partir, com mudança na história, nós tivemos aí a Magna Carta Libertatum, que foi uma carta promulgada pelo rei João Sem Terra da Inglaterra, onde ele dizia que não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia culminação legal. Isso quer dizer que ninguém pode ser preso ou expropriado dos seus bens sem o devido processo legal. E ninguém pode ser acusado de um crime se esse crime já não for previsto em lei. Certo? Então, hoje o que nós temos, infelizmente, na cultura do brasileiro, é que quando uma pessoa aparece na televisão, ou é indicado pela autoridade policial, que é o delegado de polícia, como sendo o autor de um delito, ali ele já é execrado publicamente, ali a população já se revolta, e isso tem gerado grandes injustiças. Né? Nós temos exemplos como o que ocorreu do caso chamado Monstro da Mamadeira, que foi uma mulher, né, há cerca de 5 anos, 6 anos, que ela foi acusada de ter matado o próprio filho com cocaína dentro da mamadeira. Né? A autoridade policial foi à televisão, deu certeza daquilo, peritos deram certeza daquilo, essa mulher foi presa, colocada numa cela com outras detentas. Naquela delegacia não tiveram o cuidado de tirar a televisão de próximo daquela cela, ficou a televisão lá próximo, onde passou a reportagem. E quando as detentas viram que ela, que era a mulher que estava presa com ela, deram uma surra grande nela, colocaram uma caneta no ouvido dela e empurraram para dentro. Né? Ela não morreu por um milagre, perdeu a audição e perdeu a visão, né, de um olho. E depois comprovou-se que não havia nada disso, que o filho dela morreu por morte súbita. Né, que o pó que foi colocado no mingau da criança foi um medicamento prescrito por um médico. Então, quando nós não podemos, a população tem que entender isso. Quando qualquer pessoa apareça na televisão sendo acusada de um delito, ainda que a autoridade policial chegue lá e diga: nós temos certeza, nós sabemos que deve-se tomar muito cuidado, porque o que acontece é que o inquérito policial é um procedimento administrativo meramente informativo, aonde vai ser colhidas informações para que o Ministério Público tenha um mínimo de indício suficiente de autoria e materialidade para processar alguém. E esses indícios, eles não servem para condenar ninguém, eles são apenas para ser levado à justiça, e ali sim vai haver o contraditório e a ampla defesa. O que é o contraditório? O contraditório é a acusação dizer uma coisa e a defesa ter a oportunidade de pegar aquele indício que a acusação levou e mostrar que não é daquela forma, que não aconteceu daquela forma, ou que não foi aquela pessoa que cometeu aquilo. Então, somente dentro do devido processo penal, legal, constitucional, é que se pode dizer se uma pessoa é culpada ou inocente. E mesmo assim, como você bem frisou, nós já tivemos alguns casos, né? O caso brasileiro mais célebre é o caso dos irmãos Naves, onde eles foram presos, confessaram na delegacia que tinham matado um primo, né? Passaram décadas presos no presídio, e um belo dia esse primo apareceu andando na cidade vivo. Né? Aí como é que eles confessaram? Foram torturados até confessar. Isso é um caso que aconteceu em meados dos anos 30, anos 40, né? Mas que infelizmente até hoje ainda acontece casos semelhantes. E é impressionante como, não são todos os colegas da mídia, mas principalmente esses programas sensacionalistas que usam isso para ter audiência, porque tem uma boa parte da mídia também responsável, jornalistas responsáveis que fazem o seu trabalho, inclusive de apuração, de investigação, assim como deve ser a notícia,
mas alguns não, né? Não estou defendendo aqui a mídia, estou falando aqui para o meu lado, que realmente existe programas sensacionalistas e alguns programas policialescos e que se aproveitam disso e que passam para você, telespectador, sem a mínima responsabilidade essa questão, e aí acaba realmente deixando essa raiva na sociedade, porque nós já estamos, já temos essa sensação de impunidade, essa sensação de insegurança. Então, quando isso é colocado para você que está em casa através de alguns programas sensacionalistas e policialescos, que existem programas policiais que são muito bem feitos, que são informativos, não são todos, mas ainda existe, né? E boa parte da mídia gosta de divulgar isso. Aqui em Fortaleza nós temos, infelizmente, uma ampla programação sobre essa questão e fazem isso sem o mínimo de responsabilidade a você, telespectador que nos assiste, né? Agora, por falar nesse julgamento antecipado, Dr. Carlos Rebouças, o que eu percebo também nesses grandes casos, existem outros, inclusive como aquela escola base em Brasília, enfim, né? Foram acusados de abusar sexualmente tudo, os alunos, os proprietários. E na verdade depois acho que não conseguiram mais se reerguer. Perderam tudo, a própria emissora que fez isso depois foi lá novamente como uma forma de teve que pagar a indenização, mas não repara. Mas mesmo assim não conseguiram apagar toda aquela história, né? Agora, além desse julgamento das pessoas, né, é culpado, alguma coisa assim, vocês que são advogados, vocês sofrem esse tipo, eu não vou dizer preconceito, mas, por exemplo, se você está defendendo alguém que né, já foi mostrado ali por esses programas sensacionalistas, policialistas, e de repente você pega essa defesa, como é que fica a sua imagem como advogado? As pessoas falam um pouco bastante, você não deve pegar esse caso, você não deve estudar esse caso, como é que fica para o advogado essa questão? Pronto, excelente questão, Leonardo. E, infelizmente, às vezes até confundem sim o advogado com o cliente, o que é um grande absurdo, né? Porque é um direito de defesa. Inclusive, se a pessoa não for defendida, ela não vai ser processada. E toda pessoa tem o seu direito. É obrigação, é obrigatório ter uma defesa, porque, como eu disse, somente dentro do devido processo é que vai saber. Mas, Leonardo, o advogado criminalista, até mesmo as pessoas que nos hostilizam, né, e que falam do advogado criminalista, se algum dia elas caírem na teia da fatalidade de serem acusadas de algum delito, ou ela ou um parente, ou um ente querido, ela vai precisar do advogado criminalista e o advogado criminalista estará pronto para defendê-lo. Porque o cliente do advogado criminalista não é o bandido, como querem dizer, até porque ali não existe um bandido, existe um acusado. O verdadeiro cliente do advogado criminalista é a liberdade humana, para que seja feito um julgamento justo. Se aquela pessoa for culpada, que ela pague apenas pelo que ela cometeu e não a mais, né? Então é esse o papel do advogado criminalista, é que o Estado democrático de direito seja preservado. E é por isso, Leonardo, que existe uma coisa chamada prerrogativas do advogado. A prerrogativa do advogado, ela não é privilégio, ela é uma lei federal que determina algumas prerrogativas. Por exemplo, no caso de delegacias, né? No caso de delegacias, a lei federal diz o quê? Que o advogado tem livre acesso às delegacias, independente do horário de expediente e independente da autoridade policial estar ou não naquela delegacia. Isso acontece? Infelizmente, hoje em dia, não é regra em todas as delegacias acontecerem. Existem problemas, né? Eu sou presidente da Comissão de Prerrogativas do advogado criminalista, a subcomissão de prerrogativas do advogado criminalista do OAB Ceará, e nós temos realmente vários atendimentos onde às vezes não é franqueada essa liberdade que a lei garante ao advogado, mas por falta de conhecimento da lei. As pessoas desconhecem as prerrogativas que são do advogado, mas que em última instância da sociedade, porque qualquer um de nós, Leonardo, pode ser acusado da prática de um delito. E é um direito ser acusado para poder se defender. E se o seu advogado não puder ter livre acesso, né, àquela delegacia para ver como é que você está, para falar com o seu cliente, se avistar com o cliente de forma pessoal e reservada, que é outro direito que muitas vezes não é respeitado, e ter acesso ao inquérito policial na sua íntegra, inclusive existe a súmula 14 do STF que diz que o inquérito policial, mesmo em sigilo, o advogado constituído ele tem direito a total acesso. E o inquérito policial, aquele que não é com esse sigilo, o advogado tem acesso independente de procuração. Então, é importantíssimo que a própria sociedade preserve e lute por isso, pela prerrogativa do advogado, porque amanhã ou depois, se o acusado for qualquer pessoa que está nos assistindo, ela vai sim necessitar dessas prerrogativas e vai querer ter uma defesa ampla. Agora, quem está em casa, doutor Carlos, e que às vezes não tem dinheiro sobrando aí justamente para que contrate um advogado, para que se defenda, como é que está hoje a questão do Estado fornecer
né, a Defensoria Pública, como é que está hoje para o cidadão que realmente não tem condições ir atrás de um defensor público? Como é que é hoje? Como é que está essa situação? Bom, hoje foi criada a figura da Defensoria Pública, né, que deve ser o advogado daquela pessoa aí pobre, da pessoa que não tem condições financeiras de pagar um advogado particular. A Defensoria Pública tem um papel importante. Né? Por exemplo, um defensor, quando ele pega um caso, bem, uma pessoa foi presa, é indicado um defensor. Aquele defensor deveria trabalhar conforme trabalha um advogado particular. Ir à delegacia, ver o cliente, saber o que está acontecendo, se a integridade física dele está preservada, né? Acompanhar o inquérito, o interrogatório, depoimentos, e aí depois acompanhar o processo. Infelizmente não é assim que acontece hoje, né? A Defensoria é dividida em setores, e aí cada setor, né, vai e acaba não sendo aquele defensor que acompanha o caso do início ao fim. E isso eu vejo como não muito salutar para quem está sendo defendido. Mas a Defensoria, sim, tem grandes profissionais, né? Inclusive aqui eu posso citar um, que é um grande amigo, um dos maiores tribunos do júri do Brasil, que é o Emerson Castelo Branco, né, que é um excelente defensor público. Um júri feito por ele não fica nada a dever do advogado que seja mais caro, não fica nada a dever, porque é um profissional ético e que tem conhecimento, e tem outros também. Então é importante a Defensoria Pública. Se a pessoa pode contratar um advogado particular, é bom fazer um esforço para pagar. Por quê? Porque ele vai ter uma defesa minuciosa, né? Aquele advogado particular, ele vai tratar desde o inquérito, isso, e vai ter aquela minúcia. Na Defensoria ele vai ter sua defesa, mas talvez não seja tão minuciosa como um advogado particular. Mas é sim um órgão muito importante que foi criado e que deve inclusive ser melhorado a sua estrutura, né? Deve ser dada maior atenção à Defensoria Pública. Entendi. Doutor Carlos Rebouças, muito obrigado pela sua presença. Suas dicas para quem está em casa, procure sempre um advogado, né? O importante a advocacia, ela é preventiva, né? Antes de você fazer alguma coisa, indague um advogado, pergunte, porque tudo nessa vida tem uma consequência jurídica na sua vida. E se acontecer, como eu disse, de cair na esteira da fatalidade, de uma acusação de crime, aí é imediato, você tem que ter um advogado ao seu lado. Muito bem. Então, bom dia, muito obrigado. Bom dia. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente